Olá, senhores, bem-vindo ao canal. Você certamente já tá sabendo da história aí do influenciador Mike Leão, ou Mike Lion para os mais achegados, que recentemente, a partir do momento onde ele fez as imagens de um objeto voador não identificado, ele começou a fazer-lhe um sucesso impressionante, senhores. Lion, apesar de ser um influenciador, tinha pouquíssimos seguidores na sua rede social e atualmente, no momento onde eu gravo esse vídeo, ele conta com mais de 2 milhões de seguidores. E além disso, Lion também vem organizando algumas vaquinhas online. Uma delas já tá em torno aí de 100 mil reais que ele pretendia gastar cuidando dos animais que ele resgata, e também uma outra vaquinha aí que era para comprar uma moto, para dar o rasante que o Mike Leão também merece. E como eu disse, o Mike tava fazendo um sucesso impressionante, até pessoas de outros países estavam reagindo a essa história que ele contou, mas o que talvez Mike, com toda a sua inocência, não percebeu é que a partir do momento que ele falasse que tinha visto um OVNI, vários ufólogos e braços de merendeira que não tem mais o que fazer iriam até o local para saber o que estava acontecendo. Imagina só um ufólogo padrão que praticamente não tem serviço, e a partir do momento que surge uma notícia dessa, pro cara é dentro, né? Se precisar acampar e ficar até parecer um disco voador, o cara fica. Porque se a gente for ver, não é todo dia que tem uma história tão impressionante igual essa que o Mike contou. E eu, senhores, sinceramente, não vou afirmar aqui categoricamente que o Mike Leão tá mentindo, porque ele já postou uma nota oficial dizendo que vai tomar as providências cabíveis contra quem ficar falando isso dele. Mas a pergunta que fica é a seguinte: e se for mentira, a gente não pode falar nada? Porque ele não autorizou ficar usando as imagens dele? Eu acho meio complicado isso, porque vai ter muita gente para ele processar se for desse jeito, mas para me precaver, eu vou tentar ser o mais imparcial possível. Por exemplo, o que pode ter acontecido é que o Mike Leão confundiu as bolas. E aí, vai fazer o que agora? Vai ficar chamando o cara de mentiroso? Tudo bem que aquelas luzes lá que ele filmou aquele dia já tá lá há mais de 5 anos, porque aparentemente aquilo ali é um camping e o pessoal acende a luz à noite. Foi exatamente isso que um cara que foi até lá descobriu, e os pais do Mike Lion não gostaram nem um pouco da presença desse pessoal querendo desmascarar o filho deles. Onde já se viu agora? Não tá vendo que o menino tá fazendo um sucesso impressionante? E além disso, o que uma pessoa vai estar fazendo lá no interior do Paraná à noite durante um dia de semana? Certamente deve ser algum desocupado metido ao ufólogo que tá lá só pra estragar o esquema. Invejoso. Aposto que se ele fosse um branco hétero cis top padrão iHunter Shed absoluto, ninguém ia ficar perseguindo ele desse jeito. Mas Lion tem uma carta na manga, viu, senhores? Se caso o negócio apertar de verdade e as pessoas ficarem insistindo nesse negócio de falar que ele é mentiroso, ele pode muito bem usar a carta da homofobia e nos vemos nos tribunais. Vamos ver se o Serjão dos Toletes mesmo, por exemplo, vai ter coragem de continuar falando sobre esse assunto. Inclusive também fica o recado para Celso Portiolli, que não tinha nada que ter desmascarado o Mike Leão na frente de todo mundo. Para quem não viu, o Mike fez uma participação especial no programa Domingo Legal, e o Portiolli, já sabendo que algo de errado não estava certo, já tinha as filmagens do outro cara lá filmando o camping, mostrando que aquela história do Mike estava muito mal contada. E a hora que o Celso mostrou o vídeo do cara desmascarando, adivinha o que o Lion fez, senhores? Primeiro ele negou veementemente, falando que essas pessoas são invejosas, e ninguém tá falando sobre o momento que ele filma o disco voador indo embora, só estão falando ali das luzes que ficam paradas. E além disso também, em determinado momento, para surpresa de 0 pessoas, Lion começa a se emocionar, senhores. Ele nunca imaginou que a família dele ia estar passando por uma situação tão difícil, e ele promete se vingar de todos que estão caluniando ele, falando que ele só queria o hype e o grosso financeiro, que até o momento tá em torno de 100 mil reais. Em defesa de Lion, eu tenho que dizer que pode ser que ele confundiu as bolas, né, senhores, igual eu falei agora há pouco, ou se não tiver jeito e a casa cair de vez mesmo e não tiver mais o que dizer, ele pode muito bem alegar que tudo não passou de uma brincadeira gostosa. Não vamos levar tudo tão a sério assim também, né, Brasil? As coisas já estão tão difíceis, e se a gente não puder pelo menos fazer algo aí pra distrair o público, pra gente ter assunto pra conversar, o que a gente vai fazer nessa porcaria de país? Mas uma coisa é certa, viu, senhores? Não vão calar a voz do Lion. Ele já disse que tem até pessoas rondando a casa dele, talvez seja os homens de preto que vão na casa das pessoas toda vez que isso acontece, ou talvez sejam apenas vozes na cabeça de Lion. Não
posso afirmar nada, mas uma das coisas que estão pegando muito no pé dele é que depois que ele fez aquelas imagens lá do suposto disco voador, ele também depois gravou um outro vídeo onde a nave supostamente passa por cima da casa dele e ao invés de filmar a nave, ele fica tão emocionado, tão nervoso com aquela situação e tão maravilhado com aquelas luzes impressionantes que ele esqueceu de filmar as luzes impressionantes. Dá uma olhada nesse vídeo aqui que entrou nos anais do Mike, com todo o respeito. Não tem como falar dele agora sem falar dessa suposta atuação impressionante que ele teve. Eu acreditei quando eu vi a primeira vez. Se não fosse Sérgio dos Toletes com seu braço de merendeira revelar toda a verdade, eu estaria acreditando nisso até agora. Gente, tá acontecendo de novo. É vermelho. Gente, eu acabei de ver de novo. Ele acabou de passar aqui. Ai, que delícia! Meu Deus, gente, é enorme. Gente, eu tô com muito medo. Gente, acabou de passar aqui. Caramba! Uau, gente, era gigante. Meu Deus, gente. É lá ele, em cima Deus é mais. Aí, lá em cima. Gente, é vermelho, é enorme. Gente, ela tava dentro da água. Gente, eu acabei de ver algo extraordinário. Meu Deus, isso tava dentro da água. Gente, olha como que eu tô. Gente, era enorme. Era muito lindo. Uau. Gente, dava umas 15 casas minhas. Era enorme. Tá aí, senhores, essa foi a reação do Mike ao ver um objeto enorme e vermelho ali nos arredores da sua casa, e a reação dele foi o que levantou muita suspeita, porque ele deveria ter filmado o objeto enorme. Lá ele, né, senhores? Mas talvez não deu tempo, o objeto, apesar de ser enorme, era muito rápido, e o máximo que deu pro Lion fazer foi um react de si mesmo, só que infelizmente, como tem um pessoal que é enxerido e gosta de se meter no que ele não foi chamado, foram discutir até sobre isso no Vilela, e pra que, meu Deus, deixa quieto esse negócio, já não tá vendo que o menino tá sendo muito pressionado? Será que eles não têm medo do Lion meter-lhe um processo no Vilela pra ele aprender a parar de ser intrometido? Talvez nunca saberemos, mas vamos ver aqui sobre o que eles falaram. Dos stories, eu dividi em 7 etapas. Primeira etapa, os animais agitados. Ele começou assim, gente, os animais estão agitados hoje. Aí quando filmou os cavalos, os caras estavam comendo, tava tranquilo. Aí daqui a pouco eles olharam pra casa. Por quê? Porque tinha um cara de moto ligando a moto. Depois, alguém de moto surge. Cadê a imagem de alguém de moto? Aí depois a cerca. Ah, alguém pulou da cerca pra lá, mas a cerca tava tombada pra cá. Aí depois, os rastros dos aviões. Aí daqui a pouco, ele parece que ele comete um ato falho. Ele diz assim, muitos traços de aviões e de naves. Pô, por que naves? Aí depois o barulho, o tal do clec, 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 clec. Mas será que é uma previsão auto-executável? O barulho aconteceu? Aconteceu. Vamos para a sexta etapa. É o quê? A imagem. Aí ele pegou a imagem. Tá, você vê uma imagem. Cara, à noite, você perde a profundidade. Você percebeu que era uma fonte eletromecânica ou mecânica, porque a luz até falhava por conta do frame do celular. Então não era uma luz assim desconhecida. Era uma luz muito parecida com qualquer farolete que a gente conhece. Agora, o que pegou mais pra mim, sabe o que foi, gente? Que é o 7º ato. Ele tá com o celular aqui, aí daqui a pouco ele fala, gente, ele está aqui em cima de mim, olha que lindo. Que, cara, custava fazer assim? Custava não virar. Não, ele ficou filmando o bigode dele. É uma escalada de capítulo, preparando pro grande finale, pelo que eu vi na análise da narrativa e do rito da mensagem. Pois então, o senhor se prepare, viu, Ricardo Ventura? A trolha jurídica que você vai ter que enfrentar por estar insinuando que o Lion mentiu o tempo todo. Sentado lá da casa dele, é muito fácil ficar avaliando o VSM desse objeto voador não identificado. Porque ele não foi lá falar isso na cara do Lion? Porque não é preciso, né, senhores? Pelo jeito já tá bem claro aí que tudo não passou de um equívoco, mas o Lion vai até o fim e ele vai enfrentar a tudo e a todos. E chupa Ricardo Ventura, que, diga-se de passagem, é outro braço de merendeira também. O Vilela não tinha nada que ficar dando espaço pra esse pessoal ficar desmentindo o Lionel, sendo que não faz nem uma semana, agora que ele começou a sentir o gostinho do sucesso, vem esse boca murcha ficar falando coisa que ele nem sabe. Então fica aqui o meu força Lion, onde quer que você esteja. E antes de encerrar esse vídeo, senhores, eu gostaria de fazer um convite àqueles que não assistiram ao vídeo que eu fiz reagindo à senhora de 37 anos que fingia ser uma criança de 12, assim como a história de Lion. Essa aí também é muito impressionante e eu garanto aos senhores que não assistiram ainda que vocês
vocês vão se impressionar com o desempenho da Abraço de 12 anos. Eu vou deixar o link desse vídeo aí nos comentários fixados e eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Você acha que estão pegando muito pesado com Lionel ou ele merece essas críticas duras que ele vem enfrentando? Deixa aí nos comentários a sua opinião, claro, mantendo respeito a Lionel e a sua família nada hospitaleira. E caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like e se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante. E caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se a Lion Prochaska Jr., ufólogos de todo Bostil que não tem mais o que fazer e foram até o interior do Paraná só pra supostamente desmascarar essa história que até o momento estava sendo um grande sucesso da internet, mas infelizmente parece que houve um equívoco e até mesmo o Sérgio dos Toletes já gravou um vídeo oficial falando as suas impressões sobre o caso do suposto desbeiçado bolivariano emocionalmente dos Santos no nosso clube de membros. Para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!